Olá pessoal, vamos continuar com o nosso projeto aí. Foi pedido aí para fazer alguma coisa também T-Quinta, então vou fazer uma coisa bem simples aí, porque foi baseado mais como usar imagem dentro do nosso T-Quinta, né? Então, eu vou fazer aqui, para isso daí a gente precisa de um cadastro de produto, ou cadastro de funcionário, ou cadastro de qualquer coisa que envolva imagem, né? Então, muita gente quer saber se tem como uma maneira mais fácil de trabalhar com cadastro de imagem. Então, eu vou fazer esse projeto aqui para vocês e vou deixar aí gratuitamente para vocês. Por isso eu preciso aí que você deixe a sua inscrição, seu gostei, erros, dúvidas, deixa aí na área de comentário que a gente pode estar aí esclarecendo as suas dúvidas, beleza? Bom, como sempre eu fui lá no meu disco, já criei uma pasta, tá? E abri aqui com o Visual Studio Code. Vamos aqui, vamos criar um arquivo. Vamos criar um arquivo então como cadastro desta forma, PY, né? Então temos ele aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar, né? Então import tkinter STK, não é isso? Ok, beleza. Outra coisa que eu tenho que tenho que me referir, vocês já estão cansados disso aí, né, pessoal? Então, presta atenção nestas iniciais aí, beleza? Então, aqui a gente chama o nosso cria aqui o nosso formulário, né, para que vocês entendam. Vamos colocar também uma geometria, né? Então, geometry, vamos colocar aqui a geometria dele. Podemos colocar aqui, por exemplo, uns 600 por o que? Uns 20 por aí afora. Creio que vai ficar legal. Título, pode colocar título. Se encontra o C, vamos abaixo e vamos colocar um título. Então, o root title vai receber qualquer coisa, tá, pessoal? Pode colocar aí, por exemplo, assim, cadastro eu vou colocar imagens, mas no caso que a gente vai fazer um cadastro aí, um CRUTzinho de alunos ou coisa qualquer, deixa acontecer. Então vou colocar assim cadastro de imagens, porque foi pedido aí como trabalhar com as imagens. Ok, beleza. Tá bom aí, vamos criar um frame, então posso colocar assim, ó, o que a gente põe aqui? Eu vou pôr assim, ó, frame underscore, né, principal, que é aonde que vai ficar todo o nosso conteúdo dentro deste frame, é igual a tk ponto que a gente pediu, pessoal? Um frame, né? Isto, e eu quero este frame aonde? No meu root, né? Isso que é o nosso formulário. Observe lá em cima, vocês devem estar cansados disso daqui já. Bom, vamos criar o seguinte, esse frame principal, ou se você quiser colocar também main frame, fica à vontade, tá, pessoal? Para mim aqui eu acho que tá legal desta forma. Agora a gente precisa fazer o pack dele, né? Então qual é a variável? Cuidado com isso aí para você não modificar essas variáveis, porque pode dar erros aí, né? Então vamos fazer o ponto pack dele e tem muitas outras maneiras da gente posicionar este frame dentro do nosso formulário para que você entenda. Neste caso aqui eu vou usar aquele ali, ó, este aqui, tá, pessoal, ó, pack propagate. O que significa isso aí? Isso aí significa que ele ocupa o nosso formulário devido a gente vai colocando ali, ele fica tipo um stretch, entendeu? Ele fica como eu coloco a imagem dentro de um frame, aí eu quero que ela ocupa todo o meu frame, eu coloco lá stretch é igual a true, não é isso? Então ela vai expandir. A gente usa isso muito lá no VBA do Excel, né? Então a gente vai lá e coloca na propriedade da imagem, coloca lá stretch, marca ela como true, certo? Isso aí acontece muito. Então é por aí para que vocês entendam. Então
Neste caso aqui, eu vou colocar ele como falso. Por que eu vou colocar ele como falso? Porque eu já vou especificar uma altura aqui e uma largura para ele, para que ele fique bem acomodado ali dentro do nosso formulário. Neste caso aqui, eu vou deixar ele assim, porque mais à frente a gente vai colocar uma outra propriedade nele. Então, por aqui, ele vai iniciar como falso por aí afora, para que vocês entendam mais ou menos, tá, pessoal? Então, o nosso frame vai receber um ponto pack, ou seja, aqui já está errado, né? O ponto pack, mas ele tem aqui o underscore, este aqui, eu quero este. Então, eu já tinha clicado errado ali. Ok, beleza. Eis a questão, o nosso frame, né, principal agora, a gente precisa colocar, como eu disse, a altura, a cor e tudo nele, né? Então ele vai receber um ponto config, ou se quiser escrever tudo, tá, pessoal? Ele tanto aceita o configure e o config, tá? Vamos usar o configure, porque eu já que é mesmo que configure, né? Então, deixa ele desta forma. Altura, ou seja, largura, a gente pode colocar uns 500 por aí afora. Vírgula, a gente precisa de uma altura. Então, o height dele vai ser igual, pode ser uns 400. Vírgula, o BG, você pode colocar o BG, que é o background, pode colocar qualquer coisa. No caso que eu vou colocar green. Sou fã de green, tá, pessoal? Ok. A gente precisa agora fechar o nosso formulário para que, ou seja, a nossa rotina, né? Então, o nosso main loop para aqui. Então, tudo que você colocar abaixo desta linha aqui não vai ser executável, a não ser que você crie uma rotina de classes e funções aqui, mas que você chama ela dentro do nosso main loop aqui, ok? Beleza, então vamos rodar isso aqui. Então, run file in the aqui no nosso comando aqui, e olha lá, já temos a nossa janela aí, mas ela tá um pouco sinistra aqui, né? Porque a gente já colocou altura e tudo mais nela. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá aqui porque 600 a gente pode colocar aqui 600 por 620, né? Então, basicamente é isto aí. Então, agora já temos, já temos a nossa janela aqui bacana, perfeita. Lá o nosso título, né? E por aí vai. Bom, bacana. Agora vocês observaram que ele não o nosso era para ter um frame verde aqui, né? Mas por que ele não? A gente fez as configuração dele toda aqui, mas porém a gente não posicionou ele dentro do nosso formulário. Claro que ele está ali dentro do nosso formulário. Então vamos posicionar. Nosso frame vai fazer o ponto pack desta forma aí. A gente vai jogar o ponto pack dele. Eis a questão. Lembra que eu falei sobre essa propriedade que pack propagate? Então começa por aqui. Eis a questão. Eu vou colocar aqui um anchor. Um anchor eu vou colocar desta forma. Eu vou usar aqui o tk.w maiúsculo desta forma aí. Eu já expliquei muito sobre isso aqui. Eis a questão. Agora eu preciso do padding, né? Vem o padding no X e vem o padding no Y, para a gente posicionar ele dentro do nosso formulário. O padding X eu vou usar o seguinte. Vamos colocar um 5. Então, Y5 e no X 5 também. Ok, vamos verificar se já temos isso aí. Ah lá, já temos aí perfeitamente o nosso formulário com o nosso label aqui. Bom, perfeito. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um título aqui já de cara para ele, né? Um labelzinho lá só para identificar isso aí. Então, eu vou colocar assim, ó. Podemos colocar a primeira letra, cabeçalho desta forma, que é o objeto, tá, pessoal? Então ele vai receber um label, não é isso? Então vamos pegar o nosso label, e este label eu quero ele no meu frame principal, não é isso? Lógico, não pode sair deste
desta rotina aí, porque tudo que a gente está colocando dentro do nosso formulário. E aqui o texto dele a gente pode colocar, por exemplo, cadastro de alunos com imagens, né? Ou images, como queira colocar aí, tá, pessoal? Então fica à vontade. Então vou colocar assim só image. Ok. Bom, perfeito. A gente já tem um título. Agora a gente pode colocar um título, uma cor para este label, né, para esta fonte, que vai ser aí, por exemplo, colocar um orange só para ficar destacável lá para vocês observar isso aí. Só que aqui também este orange, que é um laranja, entra entre aspas simples. Agora a gente precisa fazer o pack dele também, né? Só que antes eu posso especificar uma fonte também. Então o tamanho da fonte, a gente pode colocar ela, fica muito bacana se a gente colocasse bold, né? Então vai ser igual, vamos pôr aqui, bold desta forma, saio, vírgula, e agora eu coloco o tamanho. Podemos colocar 15, vai ficar pequeno, uns 18, creio que vai ficar legal. Então aqui ainda, tá, pessoal, a gente vai fazer o pack dela, né? Então o nosso cabeçalho vai receber um ponto pack. Este ponto pack eu vou colocar ele para cobrir, para seguir todo o meu frame lá verde. Então ele vai expandir e vai ficar tipo um cabeçalho ali no nosso frame. Então eu coloco aqui, chamo TK desta forma aí, ponto X, tá, pessoal? Maiúsculo. Desta forma aí. Ok, vamos verificar isso aí. Se eu vim aqui e rodar, ele já tem que trazer, tá? Lá pra gente. Bacana aí. Então, observe que quando eu uso fio, preenche todo o meu espaço aqui. Então, cadastro de aluno com images. Beleza? Ok. Entendido até aí, cara? Então, muito simples aqui. Então temos tudo aí, bacana. O que a gente precisa fazer já aqui, já que já estamos aqui, né? Então vamos aqui, a gente já tem, né? Aqui, cadê? Deixa eu rodar aqui novamente. Vamos colocar um frame aqui para a gente poder carregar a nossa imagem. Por padrão, eu vou trazer uma como sem imagem, tá? Que é esta daqui. Então, quando o aluno tiver imagem, a gente cadastra com a imagem igual esta aqui. Se não tiver, se ele tiver, cadastra com a imagem dele. Se não tiver, essa daqui vai ser uma padrão para o banco de dados não ficar sem imagem e ficar aquela coisa ali estranha. Então, a gente coloca uma padrão para sempre estar... cadastrando, né, o aluno que não tiver imagem com esta imagem padrão. Ok, para isso aí, então depois aqui pode ser que, vamos lá, vamos criar este frame. Então vou colocar assim, img, pode ser img underscore. O que a gente coloca? Frame mesmo, né? Tá bom, vai ser igual que o nosso tk ponto frame, que eu preciso de um frame, e ele vai ser também, agora ele vai entrar no frame principal, né, pessoal? Então, frame principal e não lá no root, certo? Perfeito, né? Então, creio que vocês estão percebendo, isso aí já está velho no nosso canal. Então, agora eu preciso carregar a minha imagem dentro de um label, né? Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável para carregar a nossa imagem, né? Então eu vou colocar assim, img underscore padrão, não é isso que vai ser a nossa padrão? Vai ser igual a tk ponto, temos o foto, né? Então vamos usar o foto image e aqui a gente passa aqui a gente passa o nosso file que vai ser igual que o nome da nossa imagem. No meu caso lá tá aluno, não é isso? Pode observar lá, .png, não é isso? Que é o formato dela. Observe aqui, ó, que a gente tem ali aluno PNG, que é a nossa imagem. Então já estamos carregando a nossa imagem. Agora eu preciso atribuir esta imagem, então eu vou pôr assim,
img label, né, que é para a gente poder fazer o display desta imagem lá dentro. Vai ser um tk.label, vamos pegar o label e lá eu vou posicionar ela agora dentro do meu, a gente colocou o que? img, não é isto? Frame, né, que é o eu quero o label dentro lá do frame que vai trazer a nossa imagem, não é isso? Pegou aí. Agora, image. A image vai ser igual o que? Qual é o nome da nossa imagem? A gente passou aqui, não é isso? Então, observe aqui, ó. Observe o que está recebendo a nossa imagem. Observe, ó, a nossa imagem, né, está sendo atribuída nesta variável. Então, eu preciso da variável, não o nome da imagem. Por quê? Porque esta variável já está recebendo a nossa imagem. Então, vai ser igual a nossa variável, vírgula. E o que eu preciso passar aqui? Eu vou colocar um borda para poder marcar ela lá, que fica legal, né? Então, o BD dela, que é de borda, vai receber o que? A gente pode colocar, aí vai de cada um. Eu vou colocar uns dois para ela ficar um pouquinho grossa. E conforme você vai colocando 3, 4, 5, 6, ela vai ficando mais grossa, tá, pessoal? Vai expandindo mais a borda, ok? Então já temos a borda. Eu vou colocar aqui um relief, vai ser igual o que? A tk.solid, porque eu quero ela sólida, tá, pessoal? Eis a questão agora. Agora eu também preciso fazer o pack deste label, né? A gente colocou img, o nosso img label vai receber um ponto pack. Colocamos o ponto pack aqui que eu quero no side. Então, só que esse side aqui pode ser, a gente pode usar ele desta forma. Vai receber o tk ponto, eu vou colocar ele na esquerda do nosso do nosso frame, beleza? Ok, bacana, perfeitamente é isso aí. Eu creio que se a gente já carregar aqui, ele vai mostrar aí pra gente. Não mostrou, né? Mas por quê? O que tá faltando aqui? Então foi até bom que deu aqui. Como a gente criou o nosso frame, ele vai estar aqui assim na esquerda, né? E o label da nossa imagem vai estar no centro, não é isso? Então, aqui a gente passou no left. Deixa eu ver aqui o que a gente fez de errado. Então, vamos começar por aqui. A gente criou o frame, criamos a imagem, o label que vai fazer o display da imagem, né? Certo? Então tá conferindo aí. Então faltou o posicionamento do nosso frame. Então vamos colocar ele aqui embaixo. Então a gente colocou img, não é isso? De cima lá, o img frame. A gente precisa também fazer um ponto pack nele, senão ele não vai posicionar lá. Eu quero ele também no site left, não é isso? Então ele vai receber o tk ponto o que? O nosso left, porque eu quero ele no left, certo? Vamos verificar. Se eu executar, então já tem aí, mas observe uma coisa. Então, observe que, deixa eu só ver o que... Ah, tá, bacana. Então, observe que aqui eu vou precisar de colocar um paddingzinho aqui também na esquerda, para ele não ficar colado aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente usou aqui o propagate, vamos fazer o seguinte. A gente pode jogar direto no nosso frame, né? Então, o nosso frame, este aqui que eu me refiro, então a gente fez o label, posicionou ele, o frame a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um anchor nele, né? Então o frame da imagem, a gente vai fazer o seguinte, no lugar deste side aqui, eu vou colocar um anchor nele, para ele se jogar, para ele poder ficar cá para a esquerda, né? Então ele vai receber um tk.left. Não, vou jogar ele por... vou fazer desta forma aqui. Aqui a gente já tem isso aqui, ó, que eu coloquei, né? Cadê ele? Aqui. Só que eu não vou fazer desta forma aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó, contra o C, e vou colocar aqui. Então,
Ctrl o V. Então, ele vai posicionar assim o padding. A gente pode colocar o que? Só no X, né? Porque eu quero ele da esquerda para a direita. O padding da esquerda para a direita, para ele não ficar colado ali no cantinho. Então, posso deixar só no Y de 5. O resto não tem problema. Vamos verificar se isso aí vai funcionar. Vou aqui executar. Eu já tinha deixado ele executado. Vou fechar e ele vai executar aqui novamente para a gente. Ele não obedeceu aí, ele está pegando todo o nosso frame, né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Então, a gente criou o nosso principal. Ah, tá, já sei por quê. É porque a gente não especificou também a altura e tamanho desta imagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta imagem e vamos diminuir ela. Bom, eu vou fazer o seguinte, já vou especificar aqui, até bom esse daqui. Vamos aqui, eu vou fazer no Photoscape aqui, que é muito rapidão. Vamos aqui, vamos procurar nossa imagem, tá aqui. Essa daqui, então eu vou especificar aqui, eu vou fazer um resize dela aqui de 100 por 100. Que aí o usuário também já fica ciente disso aí. Ok, ela ficou daquela forma ali. Eu vou colocar um título aqui já, por exemplo, vou pôr aqui preto, por exemplo, e vamos colocar aqui, eu vou começar por aqui afora, e vamos colocar que ela só aceita 100, né, vezes 100, que é o tamanho da imagem. A gente coloca ok, vou colocar este label aqui, pode ser bem aqui no rodapé ou em cima aqui mesmo, né? Então, quando ele chegar, ele vai ver aquilo ali e vai saber do que se trata. Vou salvar, posso vir aqui e fechar. Vamos executar, sim, e lá já temos aí a nossa imagem com a nossa borda e um paddingzinho aqui em cima e na lateral para a gente. Ok, perfeito. Então, todas as vezes que eu carregar a nossa imagem, ela vai ocupar este quadrado aqui. Ok, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. A gente colocou aqui, vamos criar já o botão, porque a gente precisa de um botão para a gente, vamos verificar aqui. Então, todas as vezes que eu quero carregar a imagem do aluno, um botão para me poder abrir o nosso Explorer, né? Para pegar a nossa imagem e uma para deletar também. De repente eu estou fazendo um cadastro, eu quero deletar essa imagem e escolher uma outra. Então, precisa de dois botões aí, né? Então, para isso aí, podemos fazer o seguinte, eu vou colocar assim, abrir, por exemplo, underscore, img, btn, não é? Ou btn, abrir img, ok, qualquer coisa, tá, pessoal? Ele vai ser um tk.button, que a gente precisa de um botão. Este botão, ele vai estar lá no nosso img frame, não é isso que a gente colocou? Exatamente. Ok, e agora vem aquela questão, né? O texto dele, a gente pode colocar, o texto vai ser igual. A gente pode colocar, por exemplo, carregar, ou o que a gente coloca? Pode ser imagem, né? Ou foto, vamos colocar assim, foto, mas aí tinha que ser, vamos pôr assim, ó, abrir, underscore, foto. Ficou complicado aí, né? Pode ser desta forma aí, não tem problema. Vocês entendendo aí é o que basta. Então a fonte, a gente pode colocar uma fonte que vai ser igual. A gente pode colocar ela bold, né? Que fica bonito. Então vou colocar bold, vocês já estão por dentro disso aí. Agora vem a vírgula e vem o tamanho. O tamanho pode ser uns 12 por aí afora. Vírgula, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pôr um background para ficar legal também. Este background a gente pode colocar o que, hein? Vamos colocar, se ele abrir, a gente pode colocar, mas a gente já tem um verde ali, né?
Vamos colocar green, porque nele expandir ali, o fundo vai ficar branco do nosso frame, que a gente não colocou cor neste frame aí, né? Depois a gente vê tudo direitinho, tá, pessoal? Isso aí é simplesmente mesmo para a gente poder só verificar aqui. Depois a gente faz os reajustes, ok? Bom, a gente precisa colocar o nosso botão na posição, né? Então a gente vai colocar um ponto pack. A gente vai colocar ele, por exemplo, a gente pode colocar ele lá no left também, né? Para ficar tudo ali no left. Tem o side, então a gente coloca... será que vai ficar legal? Eu creio que sim. Vamos só pensar. Não dá, né? Deixa ele ir no left. Agora eu preciso colocar um anchor nele. Como a gente já tem a imagem, eu quero ele na frente do nosso frame com o label da imagem. Então eu vou colocar ele, um anchor nele. Vamos colocar um anchor na posição tk.s, desta forma aí, que é side by side. Podemos colocar um padding nele para ele não ficar muito colado. O padding, só que aqui esse padding eu quero ele na posição Y, né? Que é lá da esquerda. Quando é a posição Y, é da esquerda para direita. Quando é X, é de cima para baixo, tá, pessoal? Põe isso em mente. Então, vou deixar 5 mesmo. Creio eu que vai ficar bom. Vamos verificar estranho. Vamos aqui, vamos rodar o nosso projeto e tá ali, ok, beleza. Como eu disse, a gente não colocou coisa nele aqui, né, no fundo deste frame, então ele vai ficar branco aqui, né. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui uma cor para este frame também, né. Então, se a gente colocar verde nele e mudar a cor do botão, fica bacana, não fica? Beleza, depois a gente faz isso aí. Vamos aqui. Então, a gente já tem o abrir. Agora vamos criar o para fechar, né? Então, Ctrl V. Depois a gente faz os reajustes final aí. Deixa bacana o nosso formulário. Bom, abrir, não. Agora a gente pode colocar fechar, né? Ou deletar. Então já vou dar um Ctrl C, um Ctrl V abaixo. Ele vai ficar no frame mesmo, isto. O texto dele vai ser abrir, não, fechar foto, né? Então coloca assim, fechar foto ou deletar foto. Fonte pode ser tudo a mesma coisa, vou deixar isto mesmo. Só que como de deletar é perigoso, né? Então vou colocar ele na cor red para diferenciar. Ele entra tudo com as mesmas posições aqui, ok, beleza, vamos verificar. Se eu vim aqui e rodar, temos ali, né? Só que essas coisas aqui também, pode colocar aqui o FG, né? De fonte, a cor da fonte. Vamos mudar isso aqui de uma vez, eu vou colocar aqui o nosso frame principal aqui. Então, cadê? Aqui, a gente pode colocar o seguinte... vamos colocar aqui, eu vou copiar isto aqui, então, Ctrl o C, vou vir aqui no nosso frame e eu vou fazer o seguinte, neste caso, a gente já tem aqui, eu posso copiar deste aqui e vir logo acima aqui, então temos o frame, aqui quando eu faço o padding dele aqui, né, vou pôr por aqui afora, pode pôr aqui depois que antes de ele criar o label ou antes dele coisar aqui, vamos aqui, só lembrar de trocar a nossa variável aqui, então ele vai receber uma configuração simplesmente de background aqui, né, podemos deixar desta forma, e aqui eu vou deixar ele green também, então vamos verificar, vou aqui executar novamente, e vamos verificar aí. Então ele recebeu todos os nossos coisas aqui, né? Então ficou tudo verde. Simplesmente precisamos mudar a cor destes coisas aqui, né? Então aqui no nosso label, cadê o label? O label aqui, então o nosso label está recebendo isso aqui, né? Então vamos colocar aqui
um FG, então FG vai ser igual que é a fonte. Vamos colocar o que? White. Vamos colocar então white. Vamos verificar se eu retornar. Vamos verificar e não recebeu aí. Por quê? Porque eu tô boiando, né? Porque não é que a gente está no botão, né? Isso a gente quer mudar a cor do botão. Então o botão tá aqui. Então logo à frente, Ctrl V. Vamos verificar novamente, tom, e tá lá branquinho pra gente, ok? Vamos pôr pro outro. Então pro outro a gente quer deletar. Eu vou colocar ele como ele tá vermelho. Vamos colocar então a cor dele. Vamos colocar white. Não, vamos colocar, por exemplo, yellow, que é amarelo, né? Eu acho que destaca melhor. E tá lá pra gente. Então temos os dois botões para carregar nossa foto e para fechar a imagem, né? Ok. Que merda, né, cara? É por aí afora mesmo. Agora que eu observei que ficou muito colado, né? Um aqui, ó. Podemos dar um espaço aqui também, né? Então, como ficou o que a gente colocou aqui? A gente colocou ele, o padding, a gente colocou no Y, né? Só que, como ele tá à frente da foto, vamos jogar ele pro X. Vamos verificar. Então, se eu jogar no X, ele vai tirar a diferença entre os dois. Vamos verificar. E tá lá, bem bacana, né? Então ficou bem melhor. Então a gente pediu daqui, ele pega a proporção aqui, bacana. Ok, pessoal, então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar também, a gente poderia ter colocado um tamanho nele, né? Aquele tamanho ali tá bacana, a gente pode especificar. Ficou um botãozinho até legal aí, né? Se quiser colocar ele maior também, né? Ou seja, mais largo um pouquinho, pode colocar, mas eu creio que aqui ficou bacana essas duas medidas aqui, né? Se quiser tirar a borda, tá, pessoal? Para ele ficar ali tipo um flat, aqui a gente pode adicionar a borda. Então, o BG dele vai ser igual, ou seja, borda, né, que é BD e não BG. BG é background. Então, a borda que vai ser BD, a gente pode colocar 0 desta forma. Se você verificar, observe lá, ó, que ele ficou tipo um flat, né? Se quiser colocar uma bordazinha mais decente, a gente pode também fazer o seguinte: a gente coloca uma, aí ele vai ficar bem suave ali, quer ver? Ah lá, ficou mais suave, né? Mas não faz o sentido aí, certo? Depois a gente verifica isso aí, tá, pessoal? Então eu vou deixar ele com borda. Se quiser deixar com borda, é só fazer daquela forma ali, não precisa especificar nada, que ele já pega aí pro padrão, certo? Daquela forma ali que estava. Ok, bom, é isto aí, tá? Desta forma, tá bacana. Vamos fazer o seguinte. Se a gente observar, agora a gente precisa de trazer alguns dados aqui, né? Por exemplo, se quiser colocar uma logo aqui, eu deixei um espaço aqui pensando em colocar uma logo aqui em cima. Se quiser colocar, tá, pessoal? Fica à vontade. Eu não vou colocar, talvez mais adiante eu coloco. Bom, vamos fazer o seguinte: a gente precisa de começar a trazer labels, né? Pegar nome e tudo mais. Bom, para isso daí, a gente tem os nossos dois botões. Vamos abaixo dos nossos botões e vamos fazer o seguinte: vamos criar outro frame, né? A gente já tem frame aqui demais. Vou fazer o seguinte: eu vou copiar este frame aqui. Vamos fazer o seguinte: Ctrl o C nele, vou vir acima e Ctrl V. Então, este frame vai ser frame formulário. Vamos pôr assim, formulário frame, né? Que fica melhor. Então, vou colocar assim, formulário. Pode ser formulário.
underscore é frame, né? Que é o frame do nosso formulário. Só que eu esqueci de pegar também esta porcariada aqui, né? Que seria o seguinte, posicionar ele lá no nosso coisa. Então eu teria que ter pegado ele aqui em cima, ó. Mas não tem problema. Vamos posicionar ele. Então ele vai receber, não é isto aqui? Ah, que merda, hein? Vamos fazer o seguinte, eu preciso dessas configurações. E eu não quero ficar aqui digitando. Então, vou fazer desta forma, Ctrl V. Então, ele vai receber, a gente tem que posicionar ele. Então, ele vai receber, né? Vai ser igual o nosso tk que, como ele é um frame, não é isso? Então, vamos pegar ele, frame, e posicionamos ele. Eu quero ele no nosso no nosso frame principal, não é isso? Ok, beleza. Então, agora vem as outras configurações dele, Ctrl C, Ctrl V. Eu preciso fazer o pack dele, né? Então, o pack dele vai receber... Aqui eu coloquei configuração. Aqui eu vou deixar ele... Isso aqui mesmo, tá bom assim. Então, já temos ele aqui. Eis a questão. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa colocar label e caixa de texto, né? Então vamos aqui, vamos colocar o primeiro label. Este label aqui pode ser ID, né? LBL, né? Do label vai ser igual. Ele vai ser o TK, né? Ponto label. Vamos pegar o label, a gente precisa posicionar ele no nosso formulário, frame que a gente colocou, ok, vírgula. Qual vai ser o texto dele? O texto dele vai receber o nosso ID, né? Usuário, pode ser, ou usuário ID, o que queira. Ok, agora vem cá as configurações. Fonte, eu vou querer fonte, vamos pôr uma fonte de both mesmo, né? Então deixamos both, vamos colocar vírgula uns 12, vai ficar legal, ok. O pack dele, né? A gente pode colocar então o nosso ID label que a gente colocou, LBL, vai fazer um ponto pack, vamos pôr ele lá no row, né? Só que aqui agora, como a gente vai usar linha e colunas, é fundamental que a gente use o grid, fica bacana. Eu já expliquei isso tudo nos nossos cursos, né? Então, vou deixar aqui batido, não vou ficar explicando aqui para não tomar muito tempo. A coluna, então a coluna a gente pode deixar também na 0, porque a gente quer tudo lá em cima, né? Podemos verificar se isso aí vai funcionar. Vamos verificar, tá ali, né? Usuário. Ok. Neste caso aí, a gente vai trazer a nossa caixa de texto, né? A nossa caixa de texto, eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, vou abaixo e vou trazer o nosso texto. Então vai ser ID, não ID agora label, e sim vai ser a nossa entry, né? Então, neste caso aqui, vamos colocar assim, número, né? Que é o ID número, mas que vai ser o nosso entry, né? Então, o nosso entry é desta forma. Eu quero ele no formulário. Fonte pode ficar desta forma. O texto, a propriedade texto, a gente não pode ter, certo? Por quê? Porque ele é um entry. Então, ele não precisa de label, ele não usa o label. Então, vamos fazer o seguinte, Ctrl C, vamos posicionar ele no grid. Como eu quero ele na frente, então ele vai ocupar a mesma linha, mas na coluna eu quero na 2, não pode ser na 0, porque eu quero ele na frente do meu label. Então, ele entra aqui na coluna 1. Que na realidade ele fica daquela forma ali, ó, o label aqui e ele aqui, a nossa caixa de texto, beleza?
Bom, fácil agora, né? Simplesmente a gente copiar isso aqui, né? Então a gente tem o nosso, deixa eu ver aqui, aqui tá tudo dentro do nosso formulário, né? Então o que que eu vou fazer? Ctrl o C para a gente pegar tanto o label e a entry, e agora a gente vai fazer para os demais. Então aqui pode ser o label pode ser assim, ó, nome, não é isso? Então vamos pôr assim, nome. Se quiser colocar name, fica à vontade. Então Ctrl o V. Aqui vai ser usuário, né? Podemos colocar assim, ó, nome usuário. Se quiser colocar 2 pontinhos para ficar elegante, pode, tá aí. Já mudamos aqui, agora sim. Eu quero ele abaixo do outro, então ele entra na linha 1 já, certo? Mas ele permanece na coluna. Ok, então como a gente colocou o nome aqui, a gente vai colocar o entre também como não número, e sim vamos colocar nome o quê? Pode ser assim, né? Mas a gente precisa saber. Pode deixar assim. Ele é o entre mesmo. Então, Ctrl o C. Vamos abaixo, Ctrl V. E agora a gente precisa fazer o seguinte. Eu não quero ele em cima do outro, né? Ele modifica aqui, ó. O nosso label permanece na coluna 0, certo? Ele permanece na coluna 1, mas porém na linha 1 também, que eu quero ele abaixo, certo? Ok, perfeito. Vamos verificar se funciona. Vamos aqui executar e tá lá perfeitamente. Bacana. Podia ser usuário ID, né? ID usuário, nome usuário, usuário ID. E vamos colocar ele com letra maiúscula, né? Então logo acima aqui vamos colocar desta forma assim, ó, usuário ID, desta forma. Fica bacana. Colocar 2 pontinhos, pode colocar também para ficar elegante. Isso daí vai mais da parte de cada um, tá, pessoal? Olha lá, ficou bacana, né? Aqui também a gente poderia especificar uma... deixa eu expandir aqui só para vocês verem. Depois a gente vai regular este tamanho aqui para não ser mexido. Vocês já estão cansados de ver isso aí também no nosso projeto aqui. A gente pode fazer o seguinte, colocar uma largura nessa caixa de texto para ela ficar aqui, igualar aqui com nossos botões, né? Então isso aí é estilo, tá, pessoal? Então é o style aí, você faz da forma que queira, tá bom? Bom, mesma coisa, vamos pegar aqui mais um par de labels e entry e vamos colocar aqui, por exemplo, a gente pode colocar, como é de aluno, a gente pode pegar idade é legal. Pegar, neste caso aqui eu posso pegar, então vou colocar assim, idade. Então a idade no label, Ctrl o C, Ctrl V, e também vou colocar pro entre, né? Então Ctrl o V e Ctrl V. Só que aqui eu também tô boiando aqui eu coloquei, não, aqui eu só coloquei nome, né? Aqui idade, ok. Por quê? Porque aqui já é label, então vou deixar no entre só aqui mesmo a variável idade, né? Porque não tem nada a deixar label aqui, sendo que ele é um entre. Agora aqui, sim. Bom, então aqui vai receber idade, né? Pode ser idade usuário. Que mais que a gente pode colocar aqui? Vou deixar essa configuração mesmo. Agora que também muda um pouquinho. O label, ele vai cair para linha 2, não é isso? Porque eu quero ele abaixo. Ok. Ele vai permanecer na coluna 0 e a entry também vai mudar. Por quê? Porque eu quero a frente, né? Então, na linha 2 e na coluna 1 também. Vamos verificar se isso aí vai prosseguir. E tá lá, perfeito. Bom, a gente precisa também do sexo, né? Então, vamos fazer desta forma.
O sexo, a gente poderia, né? Eu já estava selecionando aqui para fazer. A gente pode colocar uma caixa de seleção, né? Ou rádio, os botão rádio, né? Que você coloca lá masculino ou feminino e só marca se é masculino ou feminino, não é isso? Então, vamos fazer desta forma. Sexo vai receber, vai ser igual a um label, né? Mas eu posso copiar isso daqui, ó. Tô boiando aqui, vamos lá. Então, a gente só muda aqui. Então, o sexo vai receber o que? O nosso label, isto mesmo. Eu preciso ele no nosso formulário frame, né? Isto. O texto dele agora não é idade. Eu posso colocar desta forma aqui. Então, como ele vai ser um rádio, né? Eu posso colocar assim, ó. Selecione, né? O sexo, né? Então, selecione sexo desta forma. Aí lá vai trazer a nossa coisa. Pode deixar assim. Então, sexo contra o C, contra o V. Ele vai ficar posicionado agora, eu quero não na linha 2, senão ele fica, ele vai cobrir o nosso entre o nosso label aqui, idade, né? Então não quero isto. E aqui também ele modifica, tá? Ele vem para 3 então. E na coluna permanece a mesma coisa. Vamos verificar se funciona. E vai estar lá para a gente, né? Está lá, selecione um sexo e aqui a gente vai trazer a nossa caixa de seleção aqui, ou seja, os nossos botão, né? Rádio botão. Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Então, eu estou pensando aqui que a gente tem o nosso label, né? Ele tem que vir à frente. Aqui, vamos verificar aqui. Então, a gente tem o nosso label aqui, né? A gente pode criar um frame aqui também, para ele não ficar muito colado. Depois fica mais fácil para a gente poder manipular isso aqui, certo? Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui depois do nosso label aqui, dentro do formulário ainda, tá, pessoal? Não saia dele. Vamos criar aqui, vou colocar assim, sexo, né? Vamos colocar underscore btn desta forma, que vai receber, no caso aí, a gente pode colocar frame para a gente saber, não é isso? Vamos colocar assim, frame, ok. Ele vai receber, né, o nosso frame, então vai ser igual o nosso tk.frame. E eis a questão, a gente precisa colocar ele no formulário agora, né? Porque ele não vai nem na raiz e nem no principal, né? E nem no da foto. Agora a gente já está criando o outro, então a gente precisa colocar ele dentro do formulário. Então, eis a questão, presta atenção nisso aí, tá, pessoal? Então a gente colocou formulário frame, ele tem que entrar lá. Ok, bom. Eu vou criar aqui uma seção, então a gente vai pôr o grid dele. Vou copiar isso aqui mesmo, vamos posicionar ele desta forma e aqui dentro a gente coloca os nossos botões. Então este sexo ele vai receber o grid na linha 3 e na posição na coluna 1, tá, pessoal? Por quê? Porque eu quero ele na frente do nosso label, né? Então ele passa para a coluna 1. Ok, aqui agora a gente precisa passar tudo que a gente quer. Vamos procurar um botão, né? A gente tem o nosso botão aqui, podemos pegar toda esta configuração. Vamos vir aqui, então, Ctrl V. Vamos lá, vamos configurar os botão. Então ele vai ser botão? Não, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, pode ser aqui masculino, né? Então vou só pode ser assim masculino, pode ser completo, tá? Ele vai ser um botão, ele vai ser um botão, né? Mas só que tem o nosso radio button. Ok, a gente precisa passar o seguinte, que a gente quer ele no nosso frame, o que? A gente colocou o nosso frame sexo, né? Sexo frame, então ele não entra desta forma aqui. Vamos passar ele no sexo frame, não é isso? A gente colocou sexo btn frame. É isso mesmo que a gente colocou.
Estranho, né? A gente podia ter mudado isso aí, mas deixa por aí afora. O texto dele não vai ser foto, né? E aqui a gente vai colocar, por exemplo, masculino, para ter opção lá, né? Então, masculino, desta forma aí. Borda, pode ter. O BG dele vai ser verde. Se quiser, pode, tá? Mas no caso aqui, eu vou... deixa desta forma aí. E a gente observa isso aí. Então, Ctrl o C. Vamos aqui, Ctrl V. E vamos fazer o pack dele. Pode ser no site left. Mas só que eu não preciso colocar isso aqui, certo? Eu vou deixar sem nada aqui. Vamos verificar. Vamos ver aqui. Para a gente poder conferir. Ficou estranho aqui, né? Por quê? O que a gente colocou aqui? Deixa eu ver aqui. Sexo masculino. Ele vai ser o bottom, né? Então, ready bottom. Ele vai ficar no nosso sexo, né? BTN frame. O texto masculino. Fonte pode receber a mesma coisa. Ok, isso aqui pode deixar assim. Então ele vai receber um ponto pack site left. Vamos tirar essa configuração aqui para o nosso botão rádio. Ah, tá, porque a gente não mudou aqui. Ctrl C e vamos aqui então e Ctrl V. Muita atenção no copiar e colar, né? Então já tá lá, temos o masculino. Ok, então agora simplesmente Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Aqui vai ser feminino, por exemplo. Ctrl o C, Ctrl V. Aqui vai ser feminino, não é isso? Então feminino pode permanecer tudo isso aí. Vamos aqui, vamos executar e tá lá as nossas duas opções. Agora a gente precisa criar uma variável para a gente poder manipular isso aqui, né? Quando eu quero o masculino, que desmarca o feminino e por aí vai. Só colocar um default, né? E permanecer manipulando ele aí. Bom, para isso aí podemos fazer o seguinte, ou até mesmo criando de qualquer, a gente precisa criar uma string para manipular ele, né? Porque ele vai ser formato string var, né? Então, para isso aí, dentro do nosso formulário aqui ainda, vamos fazer o seguinte, simplesmente vamos colocar sexo, não é isso? Então, o sexo vai receber o que? Vai ser igual a tk ponto, podemos fazer o que? O nosso string var, né? Criamos aí e agora a gente manipula desta forma. Sexo vai receber o que? Vamos colocar um ponto set. Por padrão, ele vai ser setado lá como pode ser aqui entre aspas simples. Eu vou colocar assim, o que a gente coloca? Masculino, né? Desta forma aí. Ok. Bom, isso aí varia, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Agora a gente seta o value dele lá, né? E passa tanto feminino como masculino. Então aqui, né? Ainda aqui no nosso botão, então onde é que é masculino? Vai receber o masculino, né? Então, vírgula, desta forma, a variável, então a variable vai ser igual o nosso sexo, né? Então ele vai pegar lá o sexo. Ok, passamos aí. Vírgula, agora o value dele vai ser o que? Vai ser masculino, não é isso? Então, masculino. Ok, este masculino aqui também, então o valor dele vai ser igual a masculino que a gente colocou cá, né? Então, por padrão, entre aspas duplas, vou pegar isso daqui também, Ctrl o C, e então aqui no nosso feminino, não é isso? Observe aqui no nosso feminino, vai receber o que? Então, a variable vai ser sexo mesmo, mas o valor aqui já modifica para feminino. Desta forma, aí depois a gente tem que criar essas coisas aí também, né? Ok.
Vamos verificar se isso aí vai funcionar. Então agora ele aceita lá marcar e desmarcar, né? Então marcou, desmarcou, marcou, marcou e tá aí, perfeito, ok. Pessoal, então tá beleza aí o nosso projeto. Vou fazer assim, vou terminar esse vídeo aqui e eu retorno com outro para a gente poder continuar manipulando este nosso projeto aqui, tá beleza? Então vou ficando por aqui e dúvidas, erros, deixem na área de comentário e principalmente deixando aí sua inscrição, seu joinha e o seu gostei, é muito importante aí. Compartilhe nas suas redes sociais para que projetos como este aí continuem acontecendo aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.